As investigações sobre o que aconteceu domingo, elas estão mirando responsáveis pela segurança lá na Esplanada. Passaram para o alvo, ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-comandante da PM, e ambos tiveram prisão decretada. O governo também está mudando o comando da Polícia Federal em Brasília. A gente vai conferir a reportagem do Pedro Teixeira e a gente volta para ver, do ponto de vista jurídico, o que está sendo feito. Confira. A demissão do superintendente da Polícia Federal foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Vitor César Carvalho foi exonerado do cargo pelo interventor federal, Ricardo Capelli. Horas depois, o alvo da investigação era o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança de Brasília, Anderson Torres. Por ordem de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele. O aliado de Bolsonaro também teve a prisão decretada. A prisão de Anderson Torres atende a um pedido da Polícia Federal, que alegou que ele e outros agentes públicos tiveram participação ou omissão nos atos criminosos de domingo. Por enquanto, Torres continua livre. Ele está fora do país, nos Estados Unidos, de férias com a família. O ex-ministro se manifestou agora à noite pelo Twitter. Disse: "Recebi notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa." Outro nome que estava à frente da segurança no domingo passado já está preso. É o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. A ordem de prisão contra ele também partiu de Alexandre de Moraes, que preside o inquérito das milícias digitais. Hoje, o ministro do STF defendeu o rigor das investigações. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. As investigações seguem em outras frentes. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu o bloqueio dos bens de Bolsonaro, Ibanez Rocha e Anderson Torres, pelos prejuízos causados ao patrimônio público no domingo. Enquanto isso, o Procurador-Geral da República é mais pressionado. Um grupo de 140 procuradores do Ministério Público Federal enviou para Aras um documento cobrando providências. No documento, alegam que, ante a gravidade dos fatos que se desenrolam no país, a omissão do Ministério Público Federal seria, antes de tudo, uma traição imperdoável à sua própria essência constitucional. Jorge, nós estamos usando aqui seus préstimos profissionais, não somos juristas, não temos formação na área de direito, para entender se do ponto de vista jurídico, isso que a gente reportou agora, trouxemos os fatos, pedidos de prisão, e trouxemos os fatos também que se referem às críticas ao Ministério Público Federal. Vamos separar as coisas e perguntar a você, em primeiro lugar, a base jurídica para decretar a prisão e esses afastamentos. Na sua opinião, é válida? Boa noite, William. A decisão que decretou a prisão preventiva, ela é bastante bem fundamentada. É claro que é uma decisão preventiva, então ela se fundamenta principalmente em indícios. E o requerimento da Polícia Federal, que foi acolhido pelo ministro Alexandre de Moraes, considera que há fortíssimos indícios de que teria havido uma omissão dolosa, que significa uma omissão intencional do ex-ministro da Justiça na complacência com os atos que aconteceram. E a decisão ela indica que haveria, inclusive, risco de vida para diversas autoridades, desde a presidência da República até ministros do Supremo, se não ocorresse as prisões. Então, a prisão ela foi dada para proteger e restaurar a ordem pública e garantir que as investigações no inquérito possam prosseguir sem serem atrapalhadas por exercício de poder de quem foi afastado. Yuri, o Felipe, senão eu tenho mais uma pergunta ainda. Não, claro. Mais uma dúvida. A gente estava agora no primeiro segmento do programa, Jorge, examinando a resposta das autoridades em geral à situação criada, sobretudo a situação modificada pelo que aconteceu no domingo. O Caio, nosso colega, estava colocando o judiciário como principal ponta de lança nessa resposta. Procede?
William, eu considero que agora passa a ser o judiciário, mas antes do judiciário agir, teve que ter ocorrido a ação do executivo, que foi mediante a determinação da intervenção. A gente não sabe, se não tivesse sido dada uma intervenção rápida em relação aos acontecimentos, se a ordem teria sido restaurada em algumas horas, como aconteceu. Então, o primeiro movimento que foi da intervenção foi fundamental. E hoje, confirmado pelo Legislativo, né, a determinação da intervenção. Agora, a questão, a gente está falando de, uma vez restaurada a ordem pública, investigação e a ação penal e condenação, aí passa efetivamente por polícia, Ministério Público e Judiciário. Como o Judiciário é a ponta final, é quem decide no final do dia como deve andar o inquérito, requerimentos da polícia e como deve ser a sorte de uma ação penal, fatalmente ele vai ser o ponta de lança no sentido de ser protagonista no aspecto da persecução penal. Aí isso é a tarefa do Judiciário para esse ponto. Eu trazer de novo aquela informação, William, que eu mencionei, da minha conversa com o governador João Azevedo da Paraíba, porque aí vai um pouco em linha do que o Jorge estava falando e para fazer uma análise cronológica das coisas. Por quê? Quando ele fala que entre os governadores não há nenhum tipo de receio em relação ao comando que os governadores têm em relação às suas polícias, que as suas polícias atuam de forma profissionalizada. Ouvi isso também do coronel Marlon Tesa, que é o presidente da entidade que representa os oficiais das polícias militares. Ou seja, essas corporações atuam quando tiverem a ordem. Pegando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que aponta o destaque que o Jorge deu, da omissão dolosa, houve a intervenção, o controle foi retomado de forma rápida, ainda que o estrago já tivesse ocorrido em Brasília. Ou seja, isso corrobora o raciocínio que pauta, fazendo aqui a análise, e lembrando que segunda-feira, a partir da decisão de desmobilizar os acampamentos nos diversos estados, ocorreu também essa desmobilização de forma sem nenhum incidente mais grave, me parece que de fato o que aconteceu em Brasília aconteceu por uma falha grave de omissão e de falta de comando, que depois, tão logo foi restabelecido. Você quer intervir nesse momento, Felipe? Senão eu vou chamar um outro para contribuição. Não, é só relembrar que houve uma escalada, né, de acontecimentos. Teve o vandalismo no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, com a queima de 8 veículos, um ônibus, 7 carros, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Houve a tentativa de explosão de um caminhão-tanque nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília. Houve toda essa manifestação, que não é possível que não fosse monitorada. Essas pessoas não são invisíveis, elas estavam em ônibus, elas foram formando aquela horda que acabou invadindo. A gente viu aquela cena vexaminosa do furo do suposto bloqueio de policiais. Quer dizer, não havia um aparato preventivo contra essa invasão. Como é que você confia que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o seu governo, a partir daquele momento em que a porta já estava arrombada, que eles vão tomar as devidas providências? Então, assim se justifica a intervenção federal no Distrito Federal e, claro, há um limite para a incompetência. Aquela omissão causou invasão, depredação, atos golpistas, então a responsabilidade jurídica tem que ser apontada do Anderson Torres também. Nós estamos examinando um bocado a resposta. Jorge, eu vou colocar aqui um tweet por parte do ex-vice-presidente, agora senador Hamilton Mourão, dizendo o seguinte, a gente pode projetar para o nosso público, está lá. Mourão escreveu: a detenção indiscriminada, na opinião dele, de mais de 1.200 pessoas que hoje estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília, mostra que o novo governo, coerente com suas raízes marxistas-leninistas, age de forma amadora, desumana e desleal. O tratamento dos presos cabe nessa descrição? Olha, William, é até interessante porque o general Mourão ele é senador agora. Então seria muito interessante acompanhar as próximas votações. Eu espero que ele vote projetos de lei que cuidem da situação carcerária e prisional do Brasil, que é precária. Que ela é precária não de hoje, de muito tempo. A situação prisional do Brasil é talvez uma das situações mais degradadas da sociedade brasileira e das instituições, né? Por coisas muito menos graves, pessoas ficam presas em situações muito piores que essas pessoas estão. Por isso que foi importante várias reformas legislativas, como a audiência de custódia, a garantia da defesa. Todas essas pessoas têm que ter direito a uma audiência de custódia, um advogado, se o advogado não puder ser custeado, a Defensoria Pública Brasileira é extremamente bem preparada, estruturada para atendê-las. Então,
Agora, a condição que as pessoas estão, pelo que eu vi de vídeo, eu não estive em loco, assim, nem de longe se aproxima do que é uma situação prisional de algumas delegacias e alguns presídios brasileiros. Tá? Inclusive porque essas pessoas têm acesso, inclusive, a celular, né, dentro dessa situação tão precária colocada pelo senador. E tomara, é uma oportunidade para se discutir um tema de política pública brasileira que não deveria dividir direita ou esquerda. A situação carcerária tem que ser melhorada no Brasil para todos. Então, é bom porque talvez esse evento ajude a gente a abandonar alguns slogans que muita gente que invadiu o Brasília no domingo adora, que fala direitos humanos só para humanos direitos, né? Para se entender que direito universal é uma pauta, direitos fundamentais é uma pauta universal para toda a sociedade e é um pacto civilizatório. Caio, o próprio governo, nós estamos falando de você, que até fez a pergunta ao Jorge a respeito do que você tinha dito no começo do programa, o judiciário com ponta de lança, sim, nesse momento é o que o judiciário cabe. Agora vamos voltar para o executivo, ele está satisfeito com o que o judiciário está fazendo? Creio que sim, pelo menos nas conversas que eu venho tendo, há um alinhamento, né? A agenda de governo, de uma reação de governo, virou uma agenda de Estado, com uma reação conjunta dos três poderes. Um alinhamento nessa agenda. Então vejo, sim, completo alinhamento entre o judiciário e o executivo nessa reação. Agora, hoje houve uma estruturação de um gabinete de crise. Eu saí agora para conversar com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que me ligou e me deu uma informação aqui, William, de que a reunião do gabinete de crise havia acabado de terminar e vários cards circularam convocando manifestações para amanhã. Então, o Rui Costa me disse que haverá um reforço na segurança em todo o país amanhã e o Exército vai proteger os três palácios. O Palácio do Planalto, o Congresso, os três poderes. Ou seja, eles também estruturando ali um gabinete de constante monitoramento, preocupados. Estão mostrando que vão se antecipar. Isso, exatamente. Exatamente. Ele disse que... Eu perguntei de uma GLO, ele falou, olha, Caio, não precisa de GLO para proteger o Palácio do Planalto, né? E lembrando que o Distrito Federal está sob uma intervenção. Então, já para amanhã, já tem um plano arquitetado e essas reuniões do gabinete de crise, pelo menos, segundo ele me disse, serão todo dia à noite. Deixa eu mudar o foco um pouquinho agora, Jorge, aproveitar novamente a sua presença aqui, explorar você profissionalmente. Ministério Público. Na reportagem do Pedro Teixeira, há menções a descontentamento dentro da própria instituição com a postura do Procurador-Geral da República ao longo dessas últimas semanas e particularmente desde que nós da imprensa, muita gente identificou uma série de posturas do ex-presidente Jair Bolsonaro, carimbadas, em boa parte com boa razão, de antidemocráticas. E aí se ressente de uma postura mais incisiva do Procurador-Geral. Tem razão os procuradores que estão assinando cartas criticando ele? Olha, William, eu não li o teor de todas as cartas, né? Mas essa insatisfação de vários membros da carreira em relação à Procuradoria-Geral da República, ela não é de agora. Ela vem de há um bom tempo, principalmente considerando que a PGR ela não age, né, tentando controlar ou pedindo investigação de atos antidemocráticos, seja relacionados ao Executivo ou outros parlamentares, né? Me parece que há uma procedência nessa insatisfação, há uma certa condescendência um pouco além do que se espera numa avaliação da PGR em relação a determinados atos. Hoje, o Conselho Nacional do Ministério Público instituiu uma comissão para gerenciar e cuidar, uma comissão temporária, salvo engano, ela tem uma vigência de 1 ano, pelo menos de 1 ano, para poder apurar esses atos antidemocráticos e orientar a atuação do Ministério Público em âmbito geral. Mas a PGR, ela se moveu em relação ao passado dela, né? Ela pediu o inquérito em relação ao Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que foi afastado, e então agora é checar quais serão os próximos atos. Yuri, o governo está satisfeito com o MPF?
Com o MPF, não, né? E isso, enfim, até por tudo que foi feito ao longo do governo Bolsonaro e agora. Ou não foi feito. Ou melhor, não foi feito, né? Agora, é inegável que há uma mudança aí de postura do Procurador-Geral, lembrando que ele está há meses de encerrar o atual mandato, é isso, né, Caio? O mandato dele vai até agosto, setembro, né? Setembro, outubro. Então, enfim, tem uma tentativa aí do procurador, isso foi manifestado ontem na reunião e tudo mais. Mas essa insatisfação interna da corporação veio da instituição, do Ministério Público, foi muito forte desde o domingo, na cobrança por ações em relação ao que estava acontecendo no domingo e se estendeu ao longo da segunda-feira, né? Me chamaram a atenção, ontem a gente noticiou de um documento curto, singelo, porém contundente, cobrando responsabilização por ações ou omissões, e ação da parte do Procurador-Geral, assinado por 6 ex-procuradores. E juntou, por exemplo, Raquel Dodge e Rodrigo Janot. Nesse nível de convergência dentro da corporação de setores diferentes, mas porque a ação, o histórico do procurador Aras acaba pesando muito, ainda que neste momento ele não tenha, de certa forma, não tenha se furtado a se fazer presente na reação institucional que os 3 poderes articularam. Felipe, nós estamos falando do papel do Procurador-Geral da República nessas últimas semanas. Pois é, foi ontem a reunião do Lula com os governadores, ele posou ali de trabalhador, falou, recebam a minha solidariedade, e é o mais novo punitivista do pedaço, né? Na semana passada eu falei aqui do garantismo de ocasião, a gente está vendo aí o Mourão agora preocupado com direitos humanos de presos, essas coisas que a gente não costumava ver no campo dessa suposta direita. Jair Bolsonaro falava, se está lá na cadeia porque mereceu, não devia ter cometido crime nenhum e não se importava com o que acontecia. E a gente está vendo também esse punitivismo seletivo, esse garantismo de ocasião, e eu vejo como uma insatisfação legítima, coerente, de boa parte do Ministério Público. Agora, da classe política, não. Da classe política, não, porque ela atuou pela recondução do Augusto Aras. Porque Augusto Aras tem o discurso que agrada a velha política, né, para ser mais específico, que é o discurso de que houve uma grande criminalização da política, ele extinguiu a Lava Jato, ele atuou ali pela acomodação geral de interesses, e mesmo o PT, mesmo advogados de acusados de corrupção ao longo dos últimos anos, eles defenderam a recondução do Augusto Aras. Agora, quer que o Aras seja complacente só com essa turma e não com Jair Bolsonaro, aí é o duplo padrão, são 2 pesos, 2 medidas. Ele é complacente com todo mundo, lamentavelmente. Caio, para encerrar, o Lula vai estar diante de mais um dilema, respeitar ou não a lista tríplice para o próximo procurador. É tanta coisa que ele vai ter que acomodar, não sei como vai fazer. Bom, o Lula chega a esse governo Lula 3, agora Lula 4, William Lula 4, né? Não, foi você que inventou o sinal de Lula 4. Uma manchete brutal. Carregando, William, todos os traumas dos últimos 10 anos do petismo, trauma da prisão, trauma da Lava Jato, e uma das sinalizações claras que ele já deu na montagem do governo, ao colocar dentro do Palácio do Planalto somente quem ele confia absolutamente, Rui Costa, Márcio Macedo, Paulo Pimenta, Alexandre Padilha, eu não apostaria numa lista tríplice não para a PGR. Não apostaria hoje. Claro que daqui até a nomeação, a indicação, vai ter uma movimentação do Ministério Público, a não ser que dentro dessa lista tríplice haja uma coincidência de alguém de extrema confiança e que ele sinta alguém leal. Porque o trauma do Rodrigo Janot é muito vivo ainda, nele e em todo o PT. Pessoal, nós estamos acabando essa edição. Jorge, queria começar por você, meus agradecimentos, meu boa noite. Obrigado pela participação aqui na Roda do WW, sempre muitíssimo bem-vindo. Obrigado, Jorge, prazer. Boa noite. Yuri, obrigado, boa noite. Felipe, posso citar uma frase do Moraes que eu acho que você vai gostar, que tem 30 segundos? Na decisão contra o Anderson Torres, a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com Adolf Hitler, se referindo aí ao acordo de Munique em 38, de 38, que cedeu ali os Sudetos da Tchecoslováquia para a Alemanha nazista. Que provocaram achando que apaziguando os ditadores, eles achando que Hitler iria se comportar. Eles obteriam a paz. E aí vem a célebre frase do Churchill. Você optou entre a desonra e a paz, você conseguiu a desonra e vai ter a guerra. Exatamente. Caio, obrigado. Boa noite.